Oi galera, aqui é o Dan e hoje eu vou ensinar para você como fazer esse olho bem simples usando as ferramentas do PyTsai. Em alguns minutinhos ele está pronto, então vamos ver o que a gente vai utilizar nesse vídeo. Vamos lá, nas camadas de Line Art, lembrando que se você não sabe como fazer uma camada de Line Art é bem simples, mas eu posso explicar em outro vídeo, a gente vai utilizar apenas as Curve, que são linhas curvas, o Edit para editar os erros que a gente faça na linha curva, a caneta de pressão, né, que é para a gente começar a simular uma pressão, fazendo pontas mais finas na linha e partes mais grossas, no caso. E vamos utilizar possivelmente um pouco da borracha. É só isso que a gente vai usar na Line Art. Já na cor, a gente já vai utilizar um pouquinho mais de coisa. A gente vai usar o pincel com diversas cores diferentes, de sua preferência, o balde de tinta para poder fazer a máscara, a borracha e é opcional, mas você pode utilizar o blur e a água cor, né, que é para você poder simular pinturas de água. Então, vamos lá para entender como que eu fiz essa pintura. Vamos lá. Eu comecei pegando as linhas curvas e comecei a simular um olho. Lembrando que a ponta aqui na parte do começo do olho ela é bem mais fina. Ela também termina no final fino. Eu acabei optando por fazer um olho um pouquinho anime, porque na vida real o meio seria mais arredondado. Agora, depois que eu ajustei tudo, tanto com a própria curva quanto com a Edit, eu peguei a caneta de pressão. Eu estou passando a Edit agora também. Eu peguei a caneta de pressão e simulei aqui sendo mais fino, puxando para a esquerda, se eu não me engano, deixa mais fino, e para a direita engrossa a linha. É só você testar que você vai descobrir usando o PyTsai. Bom, agora o que eu faço aí é o seguinte, eu vou lá em cima e crio uma cópia da minha line art. Com a cópia da minha line art feita, eu fecho aquela parte inicial ali para que não vaze a tinta, porque a gente vai pintar tudo isso aqui no meio de preto. Então vamos lá, eu pego o balde de tinta, lembrando que como que eu fiz para uma camada de line art virar uma camada de desenho comum. É só a gente criar uma camada de desenho comum e mesclar na line art. Então a gente vai usar a ferramenta de juntar, não só a de transferir, a de juntar, que tem uma tesourinha para baixo. Eu vou até dar umas aproximações na tela para vocês entenderem melhor. E aí a gente transforma aquela camada numa camada normal. Mas lembrando que eu copiei a arte, eu fui lá em Layer e copiar. E aí a gente tinha uma arte duplicada, ok? E aí depois eu fiz essa coisa de dar ela toda de preta. E aí o que eu fiz? Eu cliquei em cima da layer que está pintada o olho de preto, apertando o Ctrl e o botão esquerdo. Então eu apertei o Ctrl, cliquei no botão esquerdo. Aí o que eu fiz? Ctrl C e criei uma nova camada comum, uma camada que não é de layer, né? E lá, na camada comum, a gente utilizou uma opção, depois de já ter copiado e tal, a gente utilizou uma opção que se chama máscara, que fica ali em cima. Criando a máscara, você pode deletar a parte preta. E agora, como que funciona a máscara? Toda vez que a gente pintar, é porque eu pulei um pouco esse processo, mas quando a gente pinta a parte de branco ali, você não vaza, você não vai pintar para fora de onde tem a linha, ok? Acabei não demonstrando muito e tal, mas é assim que funciona. Depois o que eu faço? Eu crio uma nova camada que é onde eu vou fazer essa bola do olho, ok? E depois eu ajusto ela, tiro a parte de fora e tal. E aí para deixar mais bonitinho, eu pego, volto na minha camada de line art onde eu estava fazendo o olho inicialmente e faço essa outra parte aqui por de volta do olho, deixando as pontas finas e o meio grosso para poder ficar melhor. E aí é só a gente fazer, essa é uma coisa bem simples que se faz, mas que muita gente que desenha o olho não consegue fazer. Você não faz uma cor chapada só, você pega essa cor e complementa com outra cor. Então, normalmente a gente pega uma cor um pouco mais fraca do que a cor do olho em si e faz uma bola por cima, mas não 100% por cima, um pouquinho lá no meio, mais ou menos. E aí a gente faz uma bola onde só metade dela vai aparecer. E aí, pode parecer estranho inicialmente, mas quando o olho estiver pronto, vocês vão entender a diferença do quão bonito vai ficar. E aí a gente pega o ponto preto, que normalmente eu gosto de não fazer ele arredondado, eu gosto de fazer ele um pouco oval. E a gente depois passa um branco por cima. Nessa hora que eu passei o branco, você poderia utilizar o blur
para dar uma suavizada em todo o branco e deixar ele um pouco mais esfalhado, mas eu não vi a necessidade, principalmente porque é uma foto de um olho só. Eu acho que possivelmente se fosse num personagem, para não ficar muito forte, eu ia passar o blur, mas você também poderia usar o watercolor, mas eu também não quis utilizar, mas vai de cada um. Se vocês acharem melhor, é só passar um pouquinho de watercolor por cima ou de blur. E aí, para simular melhor os cílios, que não dava para ver direito, o que eu faço? Eu pego novamente a nossa ferramenta de criar linha curva e eu passo uma nova linha curva por cima, deixando ela toda grossa, utilizando, lembrando, a caneta de pressão, né? A simulação de pressão. E aí eu só faço, ó, terminar deixando ela o mais para cima possível, para simular um pouco mais um cílio. Também não quis fazer aquelas coisas de cílios para cima, que normalmente a gente usa quando é um personagem que tá mais vaidoso e provavelmente está utilizando cílios postiço e tal. Mas aí é o resultado final do nosso desenho de olho feito completamente no mouse usando o Python Sai. Então é isso, galera. Eu sou o Ilustridan e vou indo. Tchau.